A ligação caiu antes de eu conseguir responder. Fiquei olhando para a tela do celular, com o nome da minha filha piscando por alguns segundos antes de apagar. Ela havia desligado. Não era engano. Não era queda de sinal. Ela havia desligado de propósito no meio da minha frase, enquanto eu ainda tentava entender o que estava acontecendo. Eu segurei o telefone com as 2 mãos, sentei na beira da cama e olhei para o chão. A mala estava ali, do meu lado, ainda fechada. A roupa que eu havia separado com tanto cuidado, a blusa que eu havia passado 2 vezes porque queria estar bonita, os sapatos que eu havia lustrado na noite anterior. Tudo ali, inútil. Porque ninguém havia me avisado que o plano havia mudado. Ninguém havia me ligado para dizer que a viagem tinha sido antecipada. Ninguém havia se lembrado de mim. Eles foram sem mim. E o pior de tudo é que, quando eu liguei perguntando onde estavam, a minha filha desligou na minha cara, como se a minha voz fosse um incômodo. Eu fiquei ali sentada por uns bons minutos sem conseguir me mover. Não era a primeira vez que eu me sentia invisível dentro da minha própria família. Mas era a primeira vez que eu percebia com total clareza que aquilo não era descuido, era escolha. E naquele momento, algo em mim mudou de um jeito que eu ainda não sabia nomear, mas que eu sentia na espinha, fundo, como uma decisão que estava sendo tomada sem que eu ainda soubesse quais seriam as palavras. O que veio depois disso foi impossível de ignorar. Meu nome é Conceição. Tenho 57 anos, moro em Goiânia há quase 3 décadas e passei a maior parte da minha vida adulta sendo o tipo de mulher que todo mundo chama quando precisa de alguma coisa. Sou professora aposentada. Criei 2 filhos praticamente sozinha depois que o Edivaldo foi embora, quando o Tiago tinha 8 anos e a Renata tinha 5. Não me lembro de ter pedido ajuda para ninguém. Aprendi cedo que pedir ajuda era o mesmo que admitir que eu não conseguia, e eu sempre consegui. Às vezes com dificuldade, às vezes com o coração na garganta, mas sempre consegui. A gente morava num apartamento pequeno no setor Bueno, 2 quartos, uma sala que eu transformei em 3 ambientes diferentes dependendo do que a semana exigia. Quando os meninos precisavam estudar, a sala virava biblioteca. Quando eles precisavam brincar, eu empurrava os móveis para a parede e colocava uma colchonete no chão. Quando eu precisava trabalhar, a mesa de jantar virava minha mesa de correção de provas. Nunca foi fácil, mas era uma vida com sentido, uma vida onde eu sabia exatamente por que estava me esforçando. O Tiago cresceu mais fechado, mais parecido com o pai nesse jeito de guardar tudo dentro. A Renata cresceu comunicativa, extrovertida, sempre com muitos amigos, sempre com muito movimento ao redor. Ela me preocupava mais, não porque eu duvidasse dela, mas porque eu via nela uma fragilidade emocional que ela mesma nunca admitia ter. Ela precisava de aprovação, precisava de plateia, e conforme ela foi ficando adulta, eu fui percebendo que essa necessidade dela ia moldando as escolhas que ela fazia, inclusive as escolhas sobre quem ela permitia que ficasse perto. Quando ela se casou com o Fábio, eu tentei gostar dele do jeito que mãe tenta gostar de quem o filho escolhe. Mas havia algo nele que nunca me convenceu completamente. Não era maldade. Era uma espécie de frieza calculada, aquele jeito de só valorizar o que serve para alguma coisa, de tratar as pessoas como peças num tabuleiro. Ele era bem-sucedido, isso era verdade. Trabalhava com construção civil, tinha uma empresa própria, ganhava bem. E eu acho que na cabeça da Renata, aquilo compensava qualquer coisa que faltasse. Nos primeiros anos do casamento deles, eu ainda era bem-vinda na vida dos dois. Almoços de domingo, aniversários, Natal, viagens de fim de semana que a gente fazia em família. Eu me sentia parte daquilo, me sentia necessária, me sentia vista. Mas foi justamente quando eu comecei a deixar de ser necessária que eu comecei a me tornar invisível. Isso já aconteceu com você? A sensação de que, enquanto você serve, você existe. E quando você para de servir, você desaparece. Conta nos comentários. O Tiago também tinha casado com a Daniela, uma moça de Anápolis, filha de fazendeiro, discreta, educada.
Daquelas pessoas que você demora um pouco para conhecer de verdade, mas que, quando conhece, percebe que vale muito. Eles moravam numa casa no Jardim Goiás, não muito longe de mim, e durante um tempo eu via bastante o Tiago. Ele passava, tomava café, me ajudava com alguma coisa que precisasse de conserto em casa. Ficava um tempinho e ia embora. Não era um filho de telefonema diário, mas era um filho presente do jeito que ele sabia ser. A Renata, por outro lado, foi se distanciando de um modo que eu não soube nomear por muito tempo. Não havia briga. Não havia nenhum evento específico que marcasse o início do afastamento. Era um esfriamento gradual, como quando a temperatura vai caindo tão devagar que você só percebe que está fria quando já está tremendo. As ligações foram ficando mais curtas. Os almoços de domingo foram ficando mais espaçados. Quando eu ligava, ela atendia, mas havia sempre um motivo para desligar logo. O bebê chorando, o Fábio chegando, a reunião que ela precisava entrar. A vida dela sempre tinha uma urgência que a minha vida nunca tinha. E eu fui aceitando. Fui deixando espaço. Fui dizendo para mim mesma que era assim mesmo, que os filhos crescem, que a vida deles é ocupada, que eu precisava entender. E eu entendia. O problema é que entender virou um hábito tão arraigado que eu deixei de notar que estava sendo deixada de lado de propósito. A primeira vez que eu percebi que algo estava errado de verdade foi no aniversário de 50 anos da Renata. Ela tinha organizado uma festa, não grande, mas uma reunião bonita, num espaço alugado nos Jardins, com uns 40 convidados, mesa de frios, bolo personalizado, fotógrafo. Eu fui. Claro que fui. Levei um presente que eu tinha escolhido com cuidado. Uma pulseira de ouro que eu tinha guardado dinheiro por 4 meses para comprar. Cheguei na hora certa, bem arrumada, animada. O que eu não esperava era a forma como a Renata me recebeu. Ou melhor, a forma como ela não me recebeu. Ela estava cercada de amigas quando eu entrei. Me deu um abraço rápido, quase automático. O tipo de abraço que você dá em conhecido de trabalho, não em mãe. E voltou logo para a conversa que ela estava tendo. Eu fiquei ali, no meio daquela sala cheia de gente, sem saber muito bem o que fazer. O Fábio me cumprimentou de longe, com um aceno de cabeça. Nem veio até mim. Eu acabei ficando a maior parte da festa num canto, conversando com umas tias dela por casamento que eu mal conhecia. Ninguém me apresentou. Ninguém me chamou para perto. Quando chegou a hora do parabéns, a Renata puxou as pessoas mais próximas para fazer uma foto antes de soprar as velas. Eu me aproximei. Ela olhou para mim por um segundo. E antes que eu chegasse perto, a fotógrafa já estava enquadrando a cena sem mim. Eu dei um passo atrás. Fingi que estava ajeitando a bolsa. Ninguém percebeu. Naquele dia, no caminho de volta para casa, eu chorei no carro por um bom tempo. Mas depois de chorar, eu limpei o rosto, olhei para o espelho e me disse que eu estava exagerando. Que festa é festa, que ela tinha muito a administrar, que provavelmente foi sem querer. Eu escolhi o caminho mais fácil. Eu escolhi não ver. Mas tem um momento em que a vida não deixa mais a gente escolher não ver. E esse momento veio numa quinta-feira de junho, num almoço de família que o Tiago organizou para comemorar a aprovação do filho mais velho dele, o Lucas, no vestibular. Eu estava animada. O Lucas era meu neto favorito. Não que eu devesse ter favorito, mas era. Aquele menino tinha algo de especial, uma seriedade misturada com uma leveza que me lembrava o melhor de mim mesma quando eu era jovem. Ele tinha passado em medicina na UFG e eu estava orgulhosa de um jeito que me enchia o peito. O Tiago me chamou com antecedência, me deu o endereço de um restaurante no setor marista, disse que seria na sexta-feira ao meio-dia. Eu anotei tudo. Separei uma roupa. Comprei um cartão para dar para o Lucas com um dinheiro dentro que eu havia guardado especialmente para isso. Na sexta de manhã, eu me arrumei com cuidado. Passei uma maquiagem leve, aquela que eu uso quando quero parecer bem sem parecer que me esforcei demais. Peguei a bolsa, o presente, as chaves e fui saindo de casa quando o meu celular tocou. Era a Daniela, mulher do Tiago. Dona Conceição, a senhora vai chegar logo?
Estou saindo agora, Daniela. Uns 20 minutos e estou aí. Houve uma pausa estranha. Ah, ela disse, e a voz dela tinha algo que eu não soube identificar na hora. Tudo bem, a gente espera a senhora. Eu achei aquilo um pouco esquisito, mas não dei importância. Cheguei ao restaurante 22 minutos depois. Entrei, dei o nome ao atendente e ele me levou até uma sala reservada. Quando eu abri a porta, todo mundo já estava sentado. O Tiago, a Daniela, o Lucas, a irmã mais nova do Lucas, e a Renata, o Fábio e os 2 filhos deles. Todo mundo estava sentado. Pratos pela metade, copos com bebida já servida, o pão da cesta já tinha acabado. Eles tinham começado sem mim. Eu fiquei parada na porta por uns 3 segundos. O Tiago me viu, deu uma risada sem graça e falou: Mãe, que bom, você chegou. A gente achou que você estava vindo um pouco mais tarde. Você me disse 12:00, Tiago. Ah, é, mas a gente acabou chegando antes. Senta aqui, ó. Eu sentei. Pedi meu prato. Tentei participar da conversa. Tentei sorrir para as crianças, puxar papo com o Lucas, fingir que estava tudo bem. Mas por dentro, eu estava passando por um processo que não tinha nome bonito. Era uma mistura de humilhação, tristeza e uma raiva fria, que eu ainda não sabia o que fazer com ela. A Renata, durante todo o almoço, não me dirigiu mais do que umas 2 frases. O Fábio ficou no celular metade do tempo. O Lucas, pelo menos, veio me abraçar quando eu dei o envelope com o dinheiro, e aquilo foi a única coisa que impediu que aquele almoço fosse completamente insuportável. Quando eu saí do restaurante, a Daniela veio atrás de mim. Dona Conceição, ela disse, e a voz dela era baixa, quase um sussurro. Eu quero que a senhora saiba que eu liguei para dizer que a gente tinha adiantado o horário, mas não consegui falar antes de a senhora sair. Eu olhei para ela. Adiantaram o horário por quê? Ela desviou o olhar. O Fábio tinha um compromisso mais tarde. A Renata pediu para adiantar. Eu assentei. Agradeci a Daniela. Entrei no carro e demorei um tempo até conseguir dar a partida. Não por causa das lágrimas. Eu estava além das lágrimas naquele momento. Era um vazio diferente. Era o tipo de compreensão que dói, porque você não pode mais fingir que não entendeu. Mas aquilo ainda não era o fundo. O fundo veio 2 meses depois, numa viagem que a família estava organizando para Caldas Novas. Uma daquelas viagens de final de ano, fim de julho, uma semana num resort, piscina de água quente, os netos felizes, a família reunida. Pelo menos era assim que eu imaginava. O Tiago me comentou sobre a viagem umas 3 semanas antes. Falou que estavam pesquisando opções, que a Renata estava organizando, que ia ser bom. Eu perguntei se eu deveria reservar meu quarto separado ou se já estavam incluindo eu no pacote. Ele disse que ia verificar com a Renata. Passou uma semana. Eu esperei. Não liguei para não parecer ansiosa. Na segunda semana, mandei uma mensagem para o Tiago perguntando se havia alguma novidade. Ele respondeu: Ainda estamos acertando os detalhes, mãe. Na terceira semana, eu mandei mensagem para a Renata diretamente. Ela demorou 2 dias para responder. Quando respondeu, foi com uma mensagem curta. Oi, mãe, a gente ainda está vendo tudo. Quando tiver certo, eu te falo. Então, chegou a semana da viagem. Segunda-feira de manhã, acordei cedo, como costumo fazer, preparei meu café, sentei na varanda e fui checar as mensagens no celular. Nenhuma da Renata, nenhuma do Tiago. Entrei no grupo de família que a gente tinha no WhatsApp. Um grupo que raramente era usado, mas que existia. E vi, postada às 11h30 da noite anterior, uma foto. Era uma foto deles no aeroporto. Os 2 filhos, as noras, os netos, todo mundo com mala, sorrindo para a câmera. A legenda dizia: E a aventura começa, Caldas Novas, estamos chegando. Eu li aquela legenda 3 vezes. Olhei para cada rosto na foto. Contei as pessoas. Vi que não havia lugar para mim naquela foto, porque eu não havia sido convidada para aquela viagem. Não de verdade. Havia sido mencionada, havia sido deixada esperando,
havia sido mantida numa expectativa que nunca tinha tido intenção de se tornar realidade. Liguei para Renata. Ela atendeu depois de 4 toques. Oi, mãe. Renata, vocês viajaram? A gente foi ontem à noite. O Fábio conseguiu uma promoção de última hora e a gente resolveu ir. Você não me avisou. Mãe, a gente ficou tão corrido com a arrumação das malas e... Você não me avisou, Renata. Eu fiquei esperando. Eu separei roupa. Eu estava esperando vocês me dizerem quando eu precisava estar pronta. Mãe, mas a gente nunca confirmou que você ia junto. E então, antes que eu conseguisse responder, antes que eu encontrasse as palavras para dizer tudo o que eu estava sentindo, ela disse: Mãe, eu preciso desligar agora. Os meninos estão chamando. E desligou. Eu sentei na beira da cama com o telefone nas mãos por um longo tempo. A mala estava ali, do meu lado, ainda fechada. A blusa passada 2 vezes. Os sapatos lustrados. E um silêncio na minha casa que era diferente de todos os silêncios que eu já havia conhecido. Era o silêncio de quem finalmente entendeu, não com raiva, não com choro, com uma clareza fria e absoluta. Eles não tinham esquecido de mim. Eles tinham escolhido não me incluir. E a diferença entre essas 2 coisas é enorme. Esquecer é humano. Escolher é uma declaração. Eu me levantei. Peguei a mala, guardei no armário, desfiz a arrumação de roupa e comecei a pensar, pela primeira vez na vida, não no que eu podia fazer pelos meus filhos, mas no que eu podia fazer por mim. Naquele dia, eu ainda não sabia exatamente o preço que todos nós íamos pagar por aquela viagem que eu não fiz. Mas eu sabia que alguma coisa havia se encerrado em mim, um modo de ser, um modo de aceitar, um modo de fazer silêncio diante de coisas que mereciam ser ditas em voz alta. Preciso voltar um pouco no tempo para você entender o peso daquilo que eu estava sentindo naquela manhã de segunda-feira. Quando o Edivaldo foi embora, eu tinha 31 anos. O Tiago tinha 8, a Renata tinha 5. Ele não foi embora de uma vez, do jeito dramático que aparece nas novelas. Foi indo aos poucos, como maré que recua sem avisar. Primeiro foram as noites em que ele chegava tarde e não explicava. Depois foram os fins de semana em que ele sumia com a desculpa de trabalho. Depois foi a frieza no quarto, a ausência no jantar, a sensação de que eu estava morando com um fantasma que usava o rosto do meu marido, mas que já não estava mais ali. Quando ele me disse que ia embora de vez, eu nem chorei de imediato. Eu olhei para ele e pensei, então é isso, e me virei. Eu dava aula de manhã, pegava os meninos na escola ao meio-dia, levava para casa, fazia almoço, ajudava com tarefa, dava banho, fazia janta, colocava para dormir, corrigia provas até a meia-noite, dormia e acordava no dia seguinte para fazer tudo de novo. Não havia domingos de descanso. Não havia férias de verdade. Havia a semana repetindo-se e eu dentro dela, tentando que tudo funcionasse. Nunca faltou comida, nunca faltou escola, nunca faltou atenção. Eu fui a mãe que comparecia em todas as reuniões, que sabia o nome de todos os professores, que fazia bolo para a festa junina da escola, que ajudava nos trabalhos de ciências com cartolina e cola colorida. Fui a mãe que ficava acordada quando eles estavam com febre, que levava ao pronto-socorro no meio da noite, que ficava com o Tiago segurando a mão enquanto ele levava ponto no tornozelo depois de uma queda de bicicleta. Fiz tudo isso sozinha. Com orgulho, mas sozinha. E fiz isso sem cobrar, sem colocar dívida. Porque não era assim que eu entendia o amor. Eu entendia amor como presença, como ação, como estar lá quando precisa. E eu estive, sempre estive. O que eu não entendi a tempo é que estar sempre presente não garante que as pessoas aprendam a valorizar sua presença. Às vezes, quanto mais você está, mais natural se torna a sua existência. E o que é natural não é valorizado. O que é natural é dado como certo. Quando o Tiago tinha 16 anos, ele passou por uma fase difícil. Andava com um grupo de amigos que eu não aprovava. Estava faltando aula, chegando tarde, respondendo mal. Houve uma noite em que ele chegou em casa, às 2 da manhã, com cheiro de cigarro,
e eu fiquei esperando acordada sentada na sala com a luz acesa. A gente discutiu. Gritamos os dois. Ele disse coisas que me magoaram. Eu disse coisas com raiva que também não deveriam ter sido ditas do jeito que foram. Ele foi pro quarto, bateu a porta. Eu fiquei na sala sozinha com o coração partido de um jeito que só mãe conhece. Na semana seguinte, fui falar com a escola. Conversei com o orientador. Mudei o horário de entrada dele para amanhã para tirá-lo do grupo que estava fazendo mal. Fui atrás de um psicólogo que aceitava valor social. Fiz tudo isso sem falar para ele, porque eu sabia que se eu falasse ele ia resistir. E funcionou. Aos poucos, ele foi se distanciando daquele grupo, foi voltando a estudar, foi ficando mais calmo. Ele nunca soube de metade das coisas que eu fiz por ele naquele período. E tudo bem. Não fiz para ser reconhecida. Fiz porque era minha função, porque eu era a mãe. Mas agora, 40 anos depois, naquela segunda-feira com a mala fechada no armário, eu comecei a me perguntar se talvez essa ideia de que era minha função tivesse sido o maior erro da minha vida. Não o amor. O amor eu não arrependo, mas a forma como eu exerci esse amor, sem pedir nada em troca, sem ensinar que existe reciprocidade, sem deixar claro que eu também tinha necessidades, que eu também era gente, que eu também merecia ser lembrada antes do portão fechar e a saudade bater. Nos dias seguintes à viagem, eu não liguei para nenhum dos dois, não mandei mensagem, não perguntei como estava sendo, não perguntei se os netos estavam bem, não fiz nada do que eu normalmente teria feito. E essa foi a primeira vez na vida que eu exerci um limite sem me sentir culpada por ele. Eles voltaram na sexta-feira. O Tiago me mandou uma mensagem no sábado de manhã dizendo que tinham chegado bem. Eu respondi com um ótimo e nada mais. Ele ficou quieto. A Renata não me mandou nada. No domingo, eu acordei cedo, como sempre, tomei meu café, sentei na varanda e pela primeira vez em muito tempo não fiquei olhando para o celular, esperando que alguém me chamasse para alguma coisa. Eu fiquei ali, com o meu café, ouvindo os pássaros que vinham toda manhã para o pé de ipê que fica na calçada da frente, e pensei, essa quietude que estou sentindo não é solidão, é outra coisa. É eu, sendo eu, sem precisar de aprovação de ninguém. Liguei para minha amiga Sônia, com quem eu mantinha contato, mas que eu havia deixado de cultivar de verdade por causa do tempo que eu dedicava à família. Ela atendeu animada, aquela voz calorosa dela que eu havia sentido falta sem perceber. Conceição, faz quanto tempo? Sônia, você está livre para tomar um café esta semana? Claro que estou, quando você quiser. Marcamos para terça-feira. E aquele compromisso simples, aquele café com uma amiga, foi a coisa mais boa que aconteceu na minha vida naquele período. Não porque era especial, porque era meu, porque era algo que eu tinha escolhido para mim. Comecei a fazer outras escolhas também. Voltei a um grupo de leitura que eu havia abandonado meses antes, porque as quartas-feiras conflitavam com o almoço semanal que eu costumava fazer, esperando que os filhos aparecessem, e que raramente apareciam. Sem esse almoço que ninguém aparecia para comer, as quartas ficaram livres. E eu usei esse tempo para mim. Voltei também a caminhar de manhã, algo que eu havia parado de fazer porque passava as manhãs esperando ligações que não vinham. Sem essa espera, as manhãs ficaram minhas e foram ficando mais belas. Não me entenda mal. Eu ainda amava meus filhos. Ainda amava meus netos. O amor não tinha ido a lugar nenhum. Mas eu estava aprendendo, tarde demais talvez, mas ainda há tempo, que amar os outros não precisa custar a si mesma, que é possível amar e ainda assim ter limites, que é possível ser mãe e ainda assim ser pessoa. Fui a uma consulta com uma médica que eu havia adiado por meses. Fiz exames que eu havia deixado para depois. Marquei um procedimento dentário que eu havia postergado porque estava sempre priorizando outras coisas. Cuidei de mim e descobri que cuidar de mim não era egoísmo, era necessidade, era responsabilidade. Era, de certa forma, o maior ato de amor que eu poderia praticar, inclusive pelos meus filhos, porque uma mãe que se destrói não é um modelo de amor.
É um modelo de sacrifício. E eu não queria ensinar mais ninguém a se sacrificar. Foram quase 3 semanas sem falar com a Renata quando ela me ligou numa quarta-feira à tarde. Eu atendi. Oi, mãe. Oi, Renata. Houve uma pausa. Como você está? Estou bem, eu disse. E era verdade. A gente pode conversar? Pessoalmente? Pode. Você vem aqui ou você quer que eu vá aí? Eu venho aí. Pode ser amanhã? Pode. Ela chegou às 3 da tarde de uma quinta-feira com o céu de Goiânia, do jeito que fica em julho. Aquele azul seco e duro, sem nuvem. O ar que resseca a garganta. Eu preparei um suco de caju que eu havia feito de manhã. Ela entrou, olhou para casa como quem está olhando para alguma coisa pela primeira vez e sentou na sala. Mãe, ela começou, e eu percebi que a voz dela estava diferente. Não era a voz da Renata segura, articulada, que sempre sabia o que dizer. Era uma voz menor. Eu vim porque eu precisava te ver. Estou aqui, eu disse. Eu sei que fiz errado. Com a viagem. Eu não disse nada. Deixei o silêncio trabalhar. Eu deveria ter te dito logo que o plano mudou. Eu deveria ter te incluído. Eu não fiz isso e eu sei que machucou. Machucou? Eu confirmei sem raiva, sem drama, só com a verdade. Fábio, ela começou e parou. Não me fala do Fábio, Renata, eu disse com calma. O Fábio não é filho meu. Você é. Ela engoliu seco. Você está certa. Eu sei que eu estou. E eu preciso que você entenda uma coisa. Não é sobre a viagem. A viagem foi só o momento em que eu parei de fingir que não estava vendo. Mas isso vem de longe. O aniversário de 50 anos, o almoço do Lucas, as ligações que eu faço e que você desliga com pressa, as vezes em que eu fui a 10ª preocupação numa lista de 9, isso tudo foi acontecendo e eu fui deixando porque achei que era amor, mas não era, era me apagar. Ela ficou olhando para mim com os olhos cheios d'água. Eu não queria te machucar, mãe. Eu sei, Renata. Mas querer ou não querer, não muda o que aconteceu. O que muda é o que vem depois. O que você quer que venha depois? Eu pensei por um segundo antes de responder. Eu quero ser tratada como gente, não como mãe genérica que está sempre disponível e não tem necessidades. Como pessoa, que tem sentimentos, que tem tempo, que tem uma vida que também importa. Quando você marcar alguma coisa que envolve a família toda, me avisa. Quando o plano mudar, me liga. Não precisa ser muito. Precisa ser o básico. Eu consigo fazer isso, ela disse. Então faça. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Ela ficou mais 1 hora na minha casa. A gente tomou suco, falou de outras coisas, de um jeito mais leve, mais honesto do que a gente havia falado em muito tempo. Quando ela foi embora, me deu um abraço de verdade, aquele abraço que você sente que a pessoa está realmente ali, presente, não apressada para ir embora. Eu fechei a porta, voltei para a sala, sentei e fiquei em silêncio por um momento. Não sentia euforia. Não sentia que tudo estava resolvido, porque não estava. Uma conversa não conserta anos de padrão estabelecido. Mas eu sentia que alguma coisa havia sido dita que precisava ter sido dita há muito tempo. E isso tinha um peso diferente. Um peso leve. Com o Tiago, a conversa foi diferente. Ele não veio até mim. Quem veio foi a Daniela e ela veio do jeito dela, discreto, sem cerimônia. Estava numa sexta-feira de tarde. E ela me ligou dizendo que estava passando perto da minha casa e que queria saber se eu aceitava uma visita rápida. Eu disse que sim. Ela chegou com uma sacola de frutas do sítio dos pais dela e sentou na minha cozinha enquanto eu fazia café. Dona Conceição, ela disse direto como ela era. Eu quero que a senhora saiba que eu vi o que aconteceu. Com a viagem, com o almoço do Lucas. Eu vi e eu fiquei com vergonha. Vergonha por quê, Daniela? Você não fez nada. Exatamente, ela disse. Eu não fiz nada. E devia ter feito. Eu olhei para ela com cuidado.
Você falou com o Tiago? Falei. Ele ficou na defensiva no começo. Disse que tinha sido sem querer. Eu disse que sem querer ou com querer, o resultado foi o mesmo. E que resultado foi esse? Que a mãe dele ficou em casa com a mala arrumada enquanto a família toda estava num resort. Ele ficou quieto. Quando o Tiago fica quieto, é porque ele está processando, não é porque não se importa. Eu sei, eu disse. Eu conheço meu filho. A senhora merece melhor, ela falou. E eu vou fazer a minha parte para que isso mude. Não estou prometendo que vai ser fácil. Estou prometendo que vou tentar. Eu peguei a mão dela por cima da mesa. Daniela, você é a melhor coisa que aconteceu para o Tiago. Isso eu posso dizer com certeza. Ela sorriu com os olhos. Quando ela foi embora, eu levei as frutas para a despensa e pensei que havia coisas na vida que a gente não esperava. Que às vezes o apoio vinha de onde a gente não havia pedido. Que às vezes as pessoas certas estavam do lado de quem a gente ama, sem fazer barulho, fazendo o que é certo porque é certo. O Tiago me ligou 2 dias depois. Hein, mãe? Tiago. Eu fui errado com você, com a viagem, com o almoço, com muita coisa que eu nem consegui enxergar direito ainda. Mas eu quero conversar, quero tentar acertar. Quando você quiser, estou aqui. Ele passou no final de semana. A gente ficou 2 horas na varanda conversando do jeito que a gente não conversava há anos. Ele falou de coisas que eu não sabia que ele carregava. Eu falei de coisas que eu nunca havia dito em voz alta. Não foi uma conversa perfeita. Houve momentos desconfortáveis, momentos de silêncio pesado, momentos em que qualquer um dos dois poderia ter recuado, mas nenhum recuou. No final ele disse: Mãe, você sempre foi a pessoa mais forte que eu conheço, e acho que eu usei isso como desculpa para não cuidar de você. Achei que você não precisava, que você sempre dava conta. Mas ser forte não é não precisar de nada. Eu sei disso. Sabe agora, eu disse. Sabe agora, ele repetiu. Os meses que vieram foram diferentes, não perfeitos, não de conto de fadas, mas diferentes. A Renata começou a me ligar mais. Não todo dia, não dava para fingir que era assim, mas com mais frequência, com mais substância. Deixou de ser aquelas ligações rápidas onde ela estava claramente pensando em outra coisa. Passou a ser ligações em que ela me perguntava como eu estava e esperava as respostas de verdade. O Fábio continuou sendo o Fábio. Eu não nutri expectativas em relação a ele. Não era meu trabalho mudar quem ele era. Meu trabalho era manter o que eu havia conquistado para mim mesma, e isso eu fiz. O Tiago passou a me chamar com mais frequência. Não só quando precisava de alguma coisa, não só quando tinha algum problema prático para resolver. Às vezes ele passava só para tomar café. Às vezes me chamava para almoçar com ele e a Daniela. Era simples, era suficiente. Era o que eu sempre havia querido e que eu nunca havia pedido porque achava que pedir era fraqueza. Descobri que pedir não é fraqueza. Pedir é se respeitar o suficiente para dizer o que você precisa. Só pede quem acredita que merece receber. E eu demorei 57 anos para acreditar nisso com firmeza. Numa tarde de outubro, quase 4 meses depois da manhã da mala fechada, eu estava sentada na varanda com o café da tarde, o livro que eu estava lendo naquele mês e o barulho dos pássaros no ipê. A Sônia tinha me mandado mensagem mais cedo, dizendo que havia gostado do livro que eu havia indicado para ela. O grupo de leitura havia marcado o encontro para a semana seguinte. Eu tinha uma consulta de rotina marcada para o dia seguinte. A minha vida estava, num sentido muito preciso da palavra, em ordem. Não era uma vida espetacular. Não era uma vida de virada milagrosa. Era uma vida de 57 anos de mulher brasileira, de trabalhadora, de mãe, de pessoa que havia errado em algumas coisas e acertado em outras, e que havia chegado num ponto onde o que ela via quando se olhava no espelho não a envergonhava. Olhei para o quintal. Pensei no Tiago. Pensei na Renata. Pensei nos netos que haviam visitado no mês anterior e que ficaram brincando na sala, enquanto eu fazia pipoca, como quando eram pequenos.
Pensei no Edivaldo não com amargura, apenas como um fato da história. Pensei em tudo que eu havia construído sozinha e em tudo que eu estava aprendendo a não fazer mais sozinha. E pensei na manhã da mala, na foto no grupo de família, no telefone desligando. Sem aquela dor, eu não teria chegado aqui. Sem aquela clareza fria que me acordou naquela segunda-feira, eu poderia ter continuado me apagando por mais 10 anos sem perceber. A dor serviu para alguma coisa. Não porque dor é bom, mas porque às vezes é ela que acende a luz. Se essa história tocou seu coração, compartilha para que mais pessoas aprendam o que eu aprendi. E comenta de qual cidade você está assistindo. Se você quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não sei o que vem pela frente, não sei se a Renata vai mudar de vez ou se vai haver recaídas. Não sei se o Tiago vai manter a consciência que ele demonstrou ter naqueles últimos meses ou se a vida vai ser mais forte do que a intenção. Não sei de muita coisa, mas sei de algumas coisas com uma certeza que não me abandona mais. Sei que eu nunca mais vou esperar numa sala vazia com a mala arrumada enquanto decidem se vou ser incluída ou não. Sei que o amor que eu ofereço precisa ter porta de entrada e porta de saída, e que nenhum amor saudável sobrevive quando só existe movimento numa direção. Sei que colocar limite não é falta de amor, é prova de que você se ama o suficiente para não aceitar menos do que merece. E sei, com uma paz que custou caro, mas que ninguém me tira mais, que eu nunca mais volto para um lugar onde eu precise implorar para ser vista. Esse lugar não existe mais em mim.